Bocas malditas, bocas malditas, Bocas malditas. bocas malditas, Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. Você falando disso, de algo que é feito lá atrás, que reaparece, enfim, eu fiquei pensando em duas coisas. Uma que você citou, o Rafael Camargo. Ele é o diretor com quem você mais trabalhou? De repente você falar um pouco da relação com ele, e fiquei pensando também no espetáculo do Pichain, foi direção dele, né? Foi. Que era um trabalho de tem quase 10 anos, o Pichain de 2010, que era um espetáculo super contestador e que discutia o racismo, e já trazia de uma maneira super forte na dramaturgia questões que estão assim que são muito pulsantes também agora, né? E eu fico sempre, o Pichain, quando eu vou ver alguns espetáculos hoje em dia, ele sempre me volta à cabeça como um dos... Eu acho que talvez tenha sido para mim o primeiro espetáculo que eu vi que trazia essas questões em Curitiba. Eu não sei se eu acho, não sei se eu tô certo, mas foi muito forte ver aquele espetáculo. Enfim, e espetáculo só com atrizes e atores negros daqui da cidade, considerando que a gente está em Curitiba, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. O Rafael Camargo foi, sem dúvida, o cara que mais me incentivou e me levou junto com ele, sabe? Então ele é praticamente um padrinho mesmo, assim, porque ele me trouxe junto, né? Ele me convidou para estar com ele apostou em mim, ele acreditou em mim, ele me injetava confiança. Tipo, bora aí, é possível. Então eu sou muito grato ao Rafael Camargo, que é o que mais me dirigiu. Já o Pichain, que também foi a direção do Rafa, ele é um marco para mim, porque acho que para o contexto paranaense, como você falou, ele é um marco também, porque foi o primeiro espetáculo realizado por atores do Paraná e em Curitiba, com um elenco exclusivamente negro. Então foi o primeiro. Em 2010, né? Em 2010. Então teve uma importância muito grande, não só por ter sido o primeiro, mas pelas coisas que fala sobre o que o espetáculo falava, né? O nome era Pichain, então a gente pretendia discutir o nosso ponto de vista, o nosso lugar de fala, que nem era lugar de fala na época, né? Mas a gente era um espaço que a gente tinha voz para poder explanar, expor o que acontecia, as nossas experiências, né? E que eram muito nesse lugar de opressão, né? As opressões que a gente vivia. E veja, eu costumo dizer que eu descobri que eu sou negro há 10 anos atrás, depois que eu fiz o Pichain. Porque até fazer o Pichain eu não era negro, eu era branco. E essa é uma das coisas que eu trabalho hoje para tentar lidar e processar isso de alguma maneira mais racional até, porque eu acho que o meu processo é muito intuitivo. É difícil para mim explanar alguma coisa, se me perguntar assim como é que como você faz perguntas aqui agora para mim, e aí de repente chega e faz uma pergunta, desenvolva sobre isso. E aí eu já me apavoro, porque o meu lugar é um lugar de que nunca houve espaço para eu desenvolver sobre isso, sobre qualquer coisa. Nunca houve a escuta e não há essa escuta e ninguém quer saber de mim. Muito pelo contrário, sempre me cortam e me calam, me emudecem. E aí eu passo a habitar esse lugar, recebo, fico mudo, quando hoje, por isso que eu preciso entender melhor e racionalmente isso, para que eu possa responder, para que eu possa até ultrapassar né, não habitar este lugar que sempre nos coloca, de fique quieto, ok, fico quieto, não vou ficar quieto, não vou. Né? Então hoje eu estou conseguindo fazer isso, mas isso reflete na minha fala, no meu discurso. Então assim, de repente quando chegam algumas pessoas que se interessam, e de repente fala, eu quero que você fale agora, então, fala aí. Falar o quê? Porque você não está acostumado a exercitar a fala, o discurso, a retórica.
você não tem esse hábito, você não tem esse exercício. Então, como é que eu vou praticar algo que não é comum para mim e eu não exercito? É sempre uma novidade, é sempre uma descoberta, é sempre eu nunca sei o que eu vou falar, eu nunca sei o que vai... E a organização racional, ela se dá com essa prática também, é muito difícil. Mas, voltando, o Pichain ele foi um marco porque eu era branco e todas as questões pessoais, familiares. E por sobrevivência eu fui ensinado que eu deveria assumir a minha herança polonesa. Então, assim, você é polonês, o teu nome é Marcel Szymanski, e isso te dá uma proteção. Ao mesmo tempo que dá uma tiração de sarro para as pessoas daí, você, Marcel Szymanski, mas me dava uma proteção porque, assim, eu não era um Silva. Sendo negro, eu não era Silva, e eu tinha um nome. Nome é uma coisa difícil para preto ter. Porque preto é sempre o neguinho. Né? Hoje em dia neguinho, qualquer neguinho aí acha que pode ter nome. E eu tinha um nome. E isso me garantiu muita coisa durante muitos anos. Daí quando chegou no Pichain, eu entrei num conflito federal, porque o meu discurso era do opressor, era do branco. E aí eu entrei no embate com o elenco todo me falando, Marcel, é isso, é assim, cara, é assim. Você não percebe? Não percebo, mas a gente está falando que tem racismo? Sério, gente, que vocês estão falando isso? Olha a minha cabeça, eu falei isso no processo, eu reproduzi a fala do opressor. E aquilo era a minha verdade. Uma verdade que me foi colocada, quando a minha verdade depois começou a aflorar com esse processo de espetáculo, com o que foi apresentado, e aí isso foi entrando em ebulição dentro de mim, e aí demorou todos, está ainda, né, em processo. Ainda é muito recente para mim, então você veja, são 10 anos. E 10 anos é como uma criança de 10 anos de idade. Então, assim, eu tenho 10 anos de negro. Né? E se eu vivi até os meus 28 anos como branco. E é muito recente para mim, é muito novo, é muita novidade, é muita referência que eu tenho que ter, e que para mim as referências são mais empíricas, mais intuitivas, mais de terra, sabe? De contato, de prática. E eu sinto mais falta desse universo acadêmico, sabe? Para conseguir organizar uma retórica que possa comunicar com o branco. Porque com o preto a nossa comunicação é direta. Não interessa o que você vai usar para se comunicar, mas há a comunicação. E com o branco há uma dificuldade da gente se comunicar. E aí eu me sinto agora nesse lugar que os atores, os artistas do Pichain tentavam fazer com que eu ouvisse, né? E eu simplesmente negava. E aí hoje eu estou no lugar deles falando para as pessoas, falando para os brancos, falando para os amigos, para a sociedade, para as pessoas. Eu estou falando e não há escuta. Há provocação, há interesse, há vontade de embarcar, de entender, há vontade, mas há muita provocação e muita negação. Tem certeza que é assim mesmo? Não, mas você já pensou que pode ser diferente? Será que você não está exagerando? Será que... E aí você fica de saco cheio de ficar falando 2 horas com a pessoa e a pessoa te rebatendo o tempo todo. É tão difícil ouvir e aceitar, porque aí nesse caso, é por isso que entra o lugar de fala. Então assim, eu estou te falando do meu ponto de vista de negro, a história da Mangueira. Né? Então assim, a história que não foi contada. E que para você, ok, você vem de quem colonizou. Eu venho de quem foi colonizado. Então dá para baixar um pouco a bola e ouvir o coleguinha, né? E foi
o Pichain é um marco mesmo por causa disso, porque é ali que eu tive contato. Que também tem essa. Eu fui criado num ambiente branco. Né? Além de ser branco, de ser Chimansky, eu fui criado num ambiente branco, porque a única pessoa negra na família era minha mãe e eu. E aí, todo o redor branco, aí quando eu saio da periferia, da quebrada, e venho para o centro, venho para o Colégio Estadual do Paraná, eram brancos. Eu era sempre o único negro na sala. Eu era sempre o único, sou ainda, em muitos lugares, o único. Então, as minhas referências, a minha prática, a minha convivência, a minha experiência sempre foi isso aqui. Sempre foi essa mistura. Agora, quando aparece o Pichain, e daí de repente, opa, me colocam mais 4 artistas negros ali. Quem que estava no Pichain? Cássia Damasceno? Cássia Damasceno, Cássia Gomes, Adriano Carvalhais e Simone Magalhães. Pessoas, artistas foda, assim, sabe? E de repente eu me vi junto com... Talvez tenha sido a primeira experiência que eu tive, assim, de um coletivo negro. Né? E coletivo negro não só falando de coletivo artístico negro, né? Mas assim, eu tive contato com 4 pretos, que era uma coisa que eu não tinha. Né? E daí depois que eu migrei para o centro, aí demorou um tempo, isso daí faz, aí o que é mais recente agora nesse processo todo, é o retorno para a quebrada. Então aí agora que eu estou começando a querer, porque eu nunca mais, desde que minha mãe faleceu, morávamos no Boqueirão, eu não voltei lá, onde era a minha casa. Que era uma situação, era uma ocupação, enfim, várias questões aí depois do falecimento dela. Isso fez com que eu não voltasse lá. Mas daí quando rolou o ano passado, por exemplo, lá a Dona Cida, aquela tragédia lá, e eu fui lá na Dona Cida e daí, me senti à vontade, me senti em casa, vi outros pretos, conversei com outros pretos e há a comunicação direta, reta, a gente se entende. É diferente mesmo. E a primeira vez que isso aconteceu foi lá no Pichain, e no Pichain eu habitava um lugar do contra. Mas que foi importante tanto para mim quanto para eles, eu acho. E fez com que eu repensasse e considerasse as coisas que eles me falaram lá naquela época. E que daí acompanha esse processo todo que está hoje, né? Porque eu ainda também continuo indo atrás. Mas o Pichain foi bem importante ainda época. E de que modo assim, você consegue trazer assim, situações específicas, como que o seu processo no Pichain modificou depois, para fora do Pichain, nos outros trabalhos, como que isso modificou, sei lá, teu corpo, tua maneira de criar, de ser dirigido, como que... Eu fiquei com as coisas que eles me diziam, né? Eu levei isso, foi assimilando aos poucos, assim, com o tempo mesmo. Né? Na época eu não entendi. Na época eu não consegui entender mesmo. Mas aí depois eu fui assimilando isso e fui agregando em mim. E daí os próximos espetáculos eu já conseguia... O que eles me falavam, que assim, se for para reduzir o que em uma coisa só sobre o que eles falavam na época, eles me perguntavam muito assim, mas você não percebe o olhar? Você não percebe quando alguém te olha de cima? Quando alguém te olha e te coloca no lugar que não é o lugar que você está, mas aquela pessoa te coloca nesse lugar. E essa é uma questão do racismo, né? Que assim, hoje você consegue fazer uma denúncia se a pessoa te chamar de macaco ou preto fedido, alguma coisa assim. Mas fora isso, não caracteriza crime de racismo. Então a gente sempre cai no vitimismo e você está exagerando. E é impressionante porque se trata mesmo de um olhar. A pessoa só te olha. Com o olho, ela te coloca num lugar que você entende o recado que ela está querendo dar para você. Ela pode até estar sorrindo, sabe? E aí, por ser muito pequeno, às vezes é sempre um olhar. Não, você que está louco, né? Porque daí é mais fácil de julgar que eu que estou exagerando, mas ela não fez nada para você, a pessoa não fez nada. Ela te chamou de macaco? Não.
Ela te agrediu, te deu um tapa, te xingou? O que ela fez? Nada, mas ela me olhou. De cima. E era isso que eles tentavam falar pra mim. E que eu não entendia porque eu me sentia protegido, eu era amigo dos brancos, eu era, né, de boa, eram as referências que eu tinha. Fui recebido por essa galera desde sempre, né? Recebido por brancos. E aí, depois do Pichain, eu comecei a assimilar isso e levar, e comecei a entender em cada processo, isso no processo de trabalho e na vida, os lugares que eu chegava, a primeira coisa que eu sacava era o olhar da pessoa. E isso no teatro é uma coisa que eu não admito. Na vida é mais complicado mesmo, porque eu não tenho muito poder de admitir ou não admitir muita coisa na vida. Mas no teatro, onde as pessoas supõem-se que você está falando com, né, no teatro, na arte, né? Supõe-se que você está falando com pessoas que questionam, estão abertas aos questionamentos sobre racismo, enfim, todas as questões. E aí você está no ambiente de arte e de repente você chega para fazer um trabalho e aí a pessoa olha para você e te trata como funcionário mesmo, não como artista. Né? E te coloca assim num lugar com um olhar e é isso que eu passei a avaliar depois do Pichain em cada processo que eu entrava, se havia esse olhar. Ouvi uma vez só. E também não empoderou, mas me encorajou assim também me deu o clique para eu, bom, se eles falavam isso, né? Se eles falaram tudo isso, então eu vou dar uma pesquisada para ver o que é tudo isso, né? E aí comecei a pesquisar e entender que realmente, nossa, que mundo que eu tava, que país que eu tava, né? Tipo, é difícil você admitir isso. E aí fui agregando, daí aos poucos fui indo atrás de referências também, referências negras, né? Referências pretas. E tentando colocar isso na minha arte, mais como uma proposta minha, um interesse meu eu propus, né? É diferente de vir um cara e querer que você reproduza alguma coisa que é a partir do ponto de vista dele, que sempre vai ser colonizador, e ele vem para você, te contrata e te pede para você fazer, e você vai fazer. Você tem que fazer. É isso, ó, é isso. E aí eu fui exercitando opa, peraí, antes quem propõe sou eu. Então eu vou propor a partir do meu ponto de vista e da minha realidade, do que eu carrego historicamente. Então não me interessa mais ficar só reproduzindo o discurso do outro. E isso é o que eu venho tentando elaborar e trabalhar desde o Pichain, os processos. Isso tem a ver com o fato de você ter feito esse espetáculo solo, o escrevedor de histórias? Você acha que tem a ver com isso? Tem. Queria que você falasse um pouco, de repente, também dessa relação, né, com o escrevedor de histórias. É um trabalho que você está sozinho na rua também, né? Então, habitando esse outro lugar completamente diverso e múltiplo e também de risco, que é estar em contato direto com o público que você efetivamente desconhece, né? Como que é? Que você falasse um pouco sobre esse trabalho específico. O escrevedor, ele tem ele é o start para o retorno à quebrada, né? Quando eu falo ali da Dona Cida, é mais no pessoal, né? É no pessoal. E o escrevedor, ele parte do profissional, do artístico, mas me traz o pessoal, né? Me traz a experiência de vida. O escrevedor, ele surgiu assim, ele fazia parte de um projeto onde éramos em, sei lá, acho que eram 12, 15 artistas que desenvolviam solos. Como hoje se desenvolve, né? Os 15 artistas tinham uma proposta o nome do projeto era Perca o Ponto, mas não perca a história. Trabalhar a cidade como cenário, descentralizar a coisa e desenvolver, dialogar e se comunicar com a cidade. Né? 15 solos, não me lembro se 12 ou 15. E aí nós frequentávamos pontos de ônibus, estação tubo, terminal de ônibus. Era no trajeto, um projeto de percurso, de trajeto, né?
movimento. E depois disso, o escrevedor ele era uma performance que fazia parte desse coletivo, e daí depois disso, cada artista teve a possibilidade de continuar o processo, desenvolver o seu solo ou não. E eu decidi continuar. Porque me trouxe muita coisa, uma experiência muito, muito viva. E aí eu resolvi continuar sozinho mesmo. Aí, né, ele fazia parte de um projeto coletivo, e daí assumi ele para mim, o meu solo, que eu propus, e passei a experienciar ele nesse lugar individual, mas também com o mesmo... Ele foi se transformando, na verdade, no Perco Ponto. Ele era o figurino era outro, é o início, né, o embrião de tudo. E depois ele foi se alterando com o passar do tempo. E depois eu entrei no fundo municipal, e daí com o fundo eu já entrei numa outra etapa de processo com o escrevedor. Você pode descrever só também a estrutura, para quem não tem imagem? Sim. O escrevedor, ele parte desse contexto aí, e foi uma performance que eu criei. Basicamente era eu, um ator, com uma máquina datilográfica, que se propunha a usar essa máquina datilográfica como um objeto relacional, de interesse, que despertasse um interesse de transeuntes, de passantes, de quem está na rua, e habitar esse lugar, se comunicar, dialogar com a cidade, com o individual e com o coletivo, com um grupo de pessoas ou com uma única pessoa. E aí o objetivo, depois dessa aproximação, desse contato, porque eu nunca abordo ninguém no escrevedor, eu me coloco em qualquer espaço com a máquina de escrever, datilografando sempre. Isso está... Agora, puxa, uma confusão danada, né? Que a gente faz porque aciona links, né? E o escrevedor é a prova daquilo que eu te falei, assim. Então, eu tive dois caminhos, né? Um caminho da arte e um caminho do técnico, do seguro, né? Então, assim, lembra da administração e lembra da arte. E aí, quando eu fiz a administração, antes de fazer a administração, inclusive, eu fazia um curso de datilografia. Tenho 2 diplomas de datilografia. Então, eu sei datilografar lindamente, de olhos fechados, sem olhar para o teclado e tal. E veja, eu não consegui abandonar esse lado técnico e prático, esse outro universo, né? Você veja, quando eu vou construir um solo meu, na arte, eu trago a máquina de escrever. Só que a maneira com que eu utilizo essa máquina de escrever é diferente. Eu não estou no escritório como funcionário, carteira assinada, não é isso. Mas você entende que eu ainda trago a máquina de escrever. E o escrevedor era isso. Então eu sentado com a máquina de escrever, eu inicio descrevendo o que eu enxergo, a paisagem que eu enxergo. E aí a pessoa se aproxima do escrevedor e pergunta, tem curiosidade, o que é isso? E daí se estabelece um diálogo. O que costuma acontecer geralmente a pessoa pode pedir para que eu conte uma história e datilografe essa história. A pessoa pode pedir que eu escreva uma carta para alguém, para que seja enviada para alguém ou não. Ela pode guardar a carta. Ou ela pode contar a história dela, pode querer... Enfim, é muito aberto, assim, mas o que acontecia geralmente eram esses 3 exemplos. E é muita coisa que as pessoas trazem. E por isso, daí vem o prazer e a necessidade de continuar, né, esse projeto. Porque aí quando você sai do centro, do núcleo, vai para... E também há um papel de pesquisa, de identificação de lugares na sociedade, porque aí é impressionante como cada bairro, cada lugar tem a sua cara e o seu público, e é totalmente diferente. Então, se eu vou no Batel com a máquina de escrever, é uma coisa.
Se eu vou no sítio cercado com a máquina de escrever, é outra. As histórias são absolutamente opostas, né? Embora aconteça, às vezes acontece de você estar lá no Batel e tem uma história que independe de classe social, né? Às vezes acontece de ter histórias que independem de poder aquisitivo. As pessoas te confidenciavam muitas coisas? Muitas coisas. Muitas coisas, e coisas que são difíceis de fazer um recorte também, de escolher para entrar numa publicação. Por exemplo, o projeto do escrevedor, ele tem a primeira etapa, que é ir até a cidade, o local, o espaço, o ambiente público, conversar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, coletar histórias das pessoas. E aí existia um diário eletrônico no Facebook. E a outra etapa era a publicação dessas histórias, né? Então ainda eu tinha que escolher o que ia entrar e o que não ia. E é muito difícil de fazer isso, porque são histórias, todas as histórias são potentes, são fortes. Claro que há um espaço muito de prazer, né? É muito confortável, assim, porque daí é esse conforto que as pessoas ficam tão confortáveis que começam a contar segredo, começam a contar seus delitos. Gera um lugar de confiança, de escuta, né? Que forte também isso, conseguir criar esse espaço na cidade, né? É a maneira de se comunicar muito, que se comunica mesmo. E veja, é quase a mesma coisa é o que eu procuro com o escrevedor, e é isso que eu estou organizando agora, eu não tinha pensado sobre isso. Mas é quase como o Gerson e a Simone, que quando eu saio desse centro e vou para lá, eu estou talvez cumprindo tendo a mesma experiência que o Gerson e a Simone tiveram quando eu estava lá e eles foram até mim. Então quando eu vou até esses lugares, eu também estou habitando um lugar parecido. E isso não é importante que fique claro que às vezes as pessoas vêm para mim quando tem conhecimento do projeto, do escrevedor, as pessoas pensam que se trata de um trabalho, como é que fala, voluntário, fazendo uma boa ação. Sabe? É lindo esse teu trabalho, Marcelo, assim, te admiro porque você está fazendo um bem para essas pessoas. Não é isso. Eu enxergo que está no campo da arte. Da arte. Claro. E se tiver que estar fazendo bem para alguém, eu estou me fazendo bem. Entende? Tipo, eles estão me fazendo bem. Não sou eu que estou fazendo bem para eles. São eles que estão me fazendo bem. Porque daí que eu puxo as referências que eu não tenho, daí que eu tenho histórias que eu não tive acesso, de pessoas que eu não tive acesso, né, que me foram, que eu não habitei esse lugar também.